Bom dia, meus queridos alunos. Olha só, conteúdo que costuma cair muito em provas por aí, tá certo? Então, olha só, um conteúdo fácil, bom de aprender aqui no canal, mas que cai bastante em provas por aí, tá certo? Então, vamos ver hoje o que? Razão. Razão. O que é razão, professor? A razão é uma comparação entre valores, uma comparação entre grandeza de mesma medida, de mesma grandeza, tá certo? Mas para nós a gente vai falar o quê? Que razão, toda vez que você pensar em razão, meu querido aluno, você vai pensar em que razão é uma fração. Eu vou colocar aqui, ó, falou em razão, você vai pensar em fração. Falou em razão, você vai pensar em fração. E toda fração, eu costumo falar muito, que toda fração, viu falar em fração, você já lembra o quê? Toda fração é uma divisão. Fração nada mais é do que uma divisão. E razão nada mais é do que uma fração. Portanto, toda razão vai ser uma também, o que? Uma divisão. A gente vai escrever razão na forma de fração. E aí, se der para dividir, se o resultado der exato dessa divisão, você vai e divide, porque toda fração é uma divisão. Tá certo? Então acompanhe aqui comigo, ó. Qual a razão de A para B? Estou colocando em forma genérica, né? A está representando uma grandeza e B está representando outra grandeza. Então toda razão, eu falei que é uma fração. Então eu vou escrever A sobre B. Só que com detalhe, né? O B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque eu falei para vocês que toda fração é uma divisão. Se toda fração é uma divisão, existe divisão por zero? Não, não dá para dividir por zero. Não existe divisão por zero. Como não existe divisão por zero, então nós temos que colocar que o B tem que ser diferente de zero. Se eu pergunto para vocês assim, qual que é a razão? Olha aqui, ó. Qual que é a razão de 5 para 7? E aí você ficaria pensando, já sei. O professor falou que toda razão é uma fração. Então, se ele está me perguntando a razão de 5 para 7, vamos escrever o quê? 5 sobre 7. Professor, mas quem que eu escrevo primeiro? Eu escrevo primeiro o 5 ou o 7? Ou melhor, quem que vai, já que é uma fração, quem é que vai ficar no denominador e quem é que vai ficar no numerador? Para você que não lembra, numerador é o número que vai ficar na fração, na parte do cima. Então o meu A aqui, ó, olha aqui, o número A, ele vai ser o meu numerador. Certo? E o B, professor? O B, meu B aqui vai ser o meu denominador nessa minha fração. Ou seja, toda razão, na verdade, é uma o quê? É uma fração. Tá certo? Portanto, qual é a razão de 5 para 7? 5 sobre 7. O 5 ficou onde? No numerador. O 5 aqui é o numerador. E o 7 é o denominador. Tá certo? Vejam bem que, por que o 5 ficou no numerador? Porque foi falado primeiro. Então você vai ter que tomar cuidado com isso. Quem é que ele está falando primeiro? Se ele falou 5 para 7, então 5 é em cima, né? De uma forma assim, bem vulgarmente falando, o 5 está em cima. Para 7, falou 7 depois, então 7 vai ficar em baixo. Tá vendo como que é fácil? Muito fácil. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Se eu pergunto assim, qual a razão item A, de 2 para 6? Qual a razão de 2 para 6? Bom, o professor falou que toda razão é uma fração. Então nós vamos escrever em forma de fração, simples. Então vai ficar como? 2 sobre 6. Estão lembrando por que o 2 fica em cima? Porque ele falou o 2 primeiro.
Então a razão de 2 para 6 é de 2 sextos. Toda fração é uma divisão. Dá para dividir? Não, não dá para dividir, não vai dar uma divisão exata. Mas dá para simplificar? É, para simplificar dá. Como é que a gente simplifica, professor? Você vai dividir esse número que está em cima por um outro número. E você vai dividir o número que está embaixo pelo mesmo número que você dividiu em cima. Então, atenção. O número que você usar aqui, eu tenho que usar aqui também. Ah, professor, o 2 dá para dividir por 2. Certo. Ah, professor, o 6 dá para dividir por 6. Não, mas você não pode usar o 6. Porque se você usou o 2 aqui, no numerador, para manter uma equivalência aí, né? Você tem que usar o 2 aqui embaixo também. Então, olha só como é que vai ficar essa razão. De forma simplificada, né, de forma irredutível, essa nossa fração vai ficar 2 dividido para 2 vai dar 1. 6 dividido para 2 vai dar 3. Portanto, a razão de 2 para 6, que a gente escreve 2 sobre 6, mas simplificando, vai ficar quanto? 1/3. Ah, professor, é obrigado a fazer isso? Meus amigos, frações a gente sempre vai escrever na forma irredutível. Na forma que não dá mais para reduzir, não dá mais para simplificar. Então, questões de prova, na sua grande maioria, 99,9% das provas, vão vir como? Não vai vir na alternativa 2 sextos, vai vir a alternativa o quê? 1/3. Então, você tem que aprender a fazer esse último passo também. Porque senão você vai chegar aqui, ó, e aí você vai olhar lá nas alternativas para você marcar uma prova de múltipla escolha e você não vai encontrar essa 2 sextos, vai estar lá 1/3. Sim, o professor me ensinou errado. Não, é que faltou o último passo, você simplificar. Professor, mas e essa aqui, 5 sobre 7? Como é que eu vou simplificar ela? Bom, essa aqui, 5 sobre 7, meu amigo, ela já está na forma irredutível. Então ela você não vai simplificar. Veja bem comigo. 5 só dá para dividir. Quando eu falo só dá para dividir, nós estamos falando de uma divisão exata. Não é que vai sobrar resto. Por exemplo, 5 dividido por 2 dá quanto? 2,5. Deu exata? Não, não deu exata. Deu 2 inteiros e meio. Então não é uma divisão exata. Tá certo? 5 só dá para dividir por 5. Porque 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 inteiro. Então, deu exata nesse caso, tá? E o 7 também só vai dar para dividir por 7. Mas eu não posso fazer o numerador por 5 e o denominador por 7. Porque eu não vou encontrar uma fração equivalente, tá certo? Fração equivalente. Professor, o que é isso? Vai ter um vídeo que eu vou fazer sobre frações equivalentes, tá certo? Assista esse vídeo aí se você ainda não assistiu, tá bom? Mas voltamos para cá. Então a resposta correta aqui é 1/3, tá bom? Vamos colocar mais um exemplo aqui para vocês verem. Letra B. 8 para 4. Como é que a gente resolve essa, professor? 8 para 4. Como eu disse, se nós estamos falando qual é a razão, a gente vai escrever na forma de fração. Então vai ficar 8 sobre 4. 8 sobre 4. Ah, professor, mas aqui 8 sobre 4 dá para reduzir? Dá para reduzir. Mas lembra que eu falei para vocês que toda fração é uma divisão. E nesse caso, 8 sobre 4 é uma divisão. 8 dividido para 4. Dá para dividir? Dá. Então, se dá para dividir, você não precisa nem simplificar. Você já pode fazer o quê? Dividir direto. Então, 8 dividido para 4 vai ser quanto? 2. Então, a razão de 8 para 4 é 2. Tá certo? Se você quiser, você pode colocar 1 aqui embaixo também. De 2 para 1. Você pode escrever assim também. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Letra C.
Vamos fazer aqui 9 sobre 18. 9 sobre 18. Olha só, qual é a razão de 9 sobre 18? Já escrevi direto na forma de fração, né? Só para mostrar essa parte aqui, ó, de simplificar, tá certo? Qual a razão de 9 para 18? Falei o 9 primeiro, então 9 eu coloquei em cima. 18, falei depois, então 18 vai embaixo. Simplificar por quantos? Dá para simplificar 9 por 2? Não dá. Então não é o 2 que eu vou usar. Vou usar que número? 3. E o 18 também. O número que eu usei em cima eu tenho que usar embaixo. Ah, professor, e se o de baixo não der? Então você não pode usar esse número em cima. Tá certo? Então vou usar 3 aqui também. Quanto que é 9 dividido para 3? 3. Muito bem. Quanto que é 18 dividido para 3? 6. Muito bem. Ah, professor, terminou? Ah, mas você olhou lá nas alternativas e não tem essa alternativa para você marcar. Ora, não tem por quê? Porque ainda dá para você reduzir, ainda dá para você simplificar. Então, se ainda der, você continua simplificando, até onde não der mais, tá certo? E esse aqui dá por que número agora, então? Deixa eu ver. Que número que dá? Isso, por 3. Ora, se eu usei o 3 em cima, que número que eu tenho que usar embaixo? O 3 também. Quanto que é 3 dividido para 3? 1. Quanto que é 6 dividido para 3? 2. Portanto, a razão 9 para 18 é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Certo? Meio. Certo? Meio, né? Meio. Ok? Vou apagar o quadro e colocar outro exemplo para vocês verificarem. Tá certo? Até daqui a pouco. Deixa eu apagar o quadro. Olá. Quadro apagado. Vamos ver um probleminha aí, né? Uma situação problema. Então vem aqui comigo para o quadro. Escreva a razão de 24 para 3. Nós já fizemos isso. E aqui foi bem claro, né? Escreva a razão. Razão, eu sei que é uma o quê? Fração. Então já vou fazer logo a minha fração, ó. É uma fração. Agora, quem é que eu vou colocar aqui em cima e quem é que eu vou colocar embaixo? Lembra o que eu falei agora há pouco? Quem fala primeiro vai estar em cima. Quem ele fala depois vai estar embaixo. 24 para 3. Lembra que eu falei que toda fração é uma divisão? Então vamos lá. Toda fração é divisão. Dá para dividir? Dá. Então eu poderia ainda dizer que 24 sobre 3 é igual a quanto? Isso. Muito bem. 8. 3 vezes 8, 24. Então 24 dividido para 3 vai dar 8. Ok? Então tá aí. Vamos ver o exemplo seguinte. Dia de jogo. Imagina se é o jogo do Flamengo. Estádio cheio. 35 mil pessoas entraram no estádio. 35 mil torcedores estão lá no estádio. De cada 7 torcedores, 3 torcem para o time A. E 4 torcem para o time B. E aí ele pergunta, qual a razão entre os torcedores do time, olha só quem é que ele vai falar primeiro, do time A primeiro, falou do time A primeiro, e do time B. Se ele pediu a razão, portanto, nós temos que fazer o quê? Escrever na forma de fração. E aí quem que nós vamos colocar em cima? Quem ele falou primeiro? Do time A. Do time A, qual a razão entre os torcedores do time A? E ele fala o quê? Cada 3 torcem para o time A. Então 3 é em cima. 4 torcem para o time B. Time B falou depois, então o time B vai ficar embaixo. Tá certo? Então essa é simples assim. 35 mil não precisamos utilizar. Agora, se ele perguntasse qual o número de torcedores do time A, aí sim você ia usar a fração aqui, tá certo? Você ia usar os 35 mil. Se ele faz uma outra pergunta, professor, e se ele pergunta assim,
Aqui perguntou qual que é a razão dos torcedores do time A para o time B. Mas ele pergunta qual que é a razão de torcedores do time A para todos os torcedores do estádio. Então, veja bem, ele falou que a cada 7 torcedores. Então, do time A, são 3 torcedores, né? A cada 3. Para todos os torcedores do estádio, né? Todos são 7, porque são 3 do time A e 4 do time B. Então, 3 sobre 7. Tá aí. Professor, e se ele perguntasse qual que é a razão do time B para todos os torcedores? Ah, razão do time B, que foi que ele falou? São quantos torcedores? 4. 4 aqui. Para todos os torcedores, são quantos torcedores? 7. Né? São 2 times, 3 de um, 4 de outro. Total 7. Portanto, 4 sobre 7. Então tá aí. Vou passar mais um exemplo, tá? Fique aí. Estamos de novo, já quadro apagado e já mais alguns probleminhas cotidianos para vocês. Então vamos lá. Aqui um outro exemplo. No mês passado, choveu demais. Foram 2 dias de chuva para 1 dia de sol. Esse é o enunciado da questão. Alternativa, item A. Qual é a razão entre... Olha só, ele perguntou o quê? Qual é a razão? Se ele falou em razão, nós já sabemos que vamos escrever na forma de fração. Na forma de fração. Entre o número de dias de chuva... Ele perguntou primeiro o número de dias de chuva. Volta lá no enunciado, foram 2 dias de chuva. Portanto, 2 vai ficar em cima. Certo? Continuando aqui. E o número de dias do mês. Faltou aqui. Faltou aqui, me desculpe, do mês. E o número de dias do mês. Bom, durante o mês há dias com chuva e há dias com sol. Quantos dias são com sol? 1 dia. Então, ao todo, eu tenho quantos dias? Eu tenho 2 dias com chuva e 1 dia com sol. Então, como ele fala dias do mês, então eu tenho número de dias com chuva, 2, e número de dias, 3. E o número de dias, 3. Tá certo? Aqui a observação se refere a esse mês. Tá bom? Ok? Vamos para o próximo. Se o mês teve 30 dias, agora ele está dizendo a quantidade de dias que o mês teve, né? Se o mês teve 30 dias, quantos foram os dias de chuva? Olha, eu já tenho a fração aqui. Dias de chuva é de 2/3. Já vamos usar o que nós encontramos no item A. Entre os dias de chuva e os dias de sol, os dias do mês, 2/3. Né? O mês teve quantos dias? 30. Então é 2/3 de 30. Então, só fazer uma multiplicação entre frações e encontrar a resposta. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 1, 3. 60, toda fração é uma divisão. 60 dividido por 3, quanto que é? 20. Portanto, 20 dias. Então tá aí, 20 dias. Certo, meus amigos? Muito obrigado. Continue ligado no canal, que sempre tem vídeos ótimos aqui de matemática muito fácil para você. Até mais.